Incrível o que está acontecendo agora entre a Alemanha e a Itália. Porque além do tradicional tandem Alemanha-França que moldou a União Europeia por décadas como nenhum outro, de repente está surgindo um novo eixo dentro da Europa. Durante décadas havia uma regra de ferro em Bruxelas. Se Berlim e Paris concordam, a Europa avança. Se elas brigam, tudo para. Mas tudo isso já não basta diante das atuais tempestades geopolíticas. Ainda mais porque a França está passando por uma fase interna bastante difícil, com Emmanuel Macron sob pressão e governos que mudam a cada 6 meses. Também atua de perto com novos parceiros como a Polônia, já mencionada na semana passada. E assim, do outro lado, surge agora uma nova dupla nos assuntos estatais, que há poucos anos seria quase inimaginável: Alemanha e Itália. No início do ano, o chanceler alemão viajou pessoalmente para Roma, e o que foi assinado na Vila Doria Pamphili vai além de tudo o que já foi feito até agora. Os governos aprovaram um abrangente plano de ação germano-italiano, um acordo de defesa de grande alcance e um documento econômico conjunto que deve elevar as relações entre os dois países a um nível nunca antes visto. A Político já chamou os dois de um novo casal poderoso da UE. E de fato, com esse encontro, uma configuração ganhou destaque, que pode mudar fundamentalmente o equilíbrio dentro da Europa. Porque justamente a Itália, que durante décadas foi tratada como uma parceira problemática e pouco confiável, de repente está sentada à mesa central de negociações, com Trump na questão da Ucrânia e também nas relações com a China. O que está acontecendo agora entre a Alemanha e a Itália? O tandem franco-alemão será substituído por um tandem germano-italiano? O que inclui o novo plano militar? Quais as consequências dessa mudança de poder para a Europa? Vamos analisar essas questões no vídeo de hoje. Aproveite! Apesar do foco na relação franco-alemã, os laços entre a República Federal da Alemanha e a Itália são mais antigos e próximos do que muitos pensam. Ambos os países estão entre os 6 membros fundadores da Comunidade Econômica Europeia. Os Tratados de Roma de 1957, que formaram a base da atual União Europeia, foram assinados exatamente no local onde Merz e Meloni se encontraram agora. E há 75 anos existem relações diplomáticas entre Bonn, ou Berlim, e Roma. A Itália é, há décadas, um dos principais parceiros comerciais da Alemanha. Ambos os países estão entre os maiores polos industriais da Europa. Na indústria de máquinas, autopeças e química, suas cadeias de suprimentos são tão integradas que é difícil distinguir onde termina a produção alemã e começa a italiana. Politicamente, a situação foi diferente por muito tempo. Alemanha e França institucionalizaram relações com o Tratado do Eliseu e faziam reuniões regulares, enquanto a Itália geralmente só observava essa dinâmica. Berlim e Paris davam as grandes diretrizes. Roma apenas podia votar junto. Esse desequilíbrio foi agravado também pela instabilidade política interna da Itália. Com mais de 60 governos desde a Segunda Guerra Mundial, o país era visto em Berlim como parceiro pouco confiável. Além do alto endividamento e conflitos frequentes com a Comissão Europeia, havia a percepção de que a Itália era mais receptora do que formadora da política econômica europeia. Durante a crise do euro, a desconfiança aumentou e políticos alemães chegaram a questionar se Roma controlava suas finanças. E quando Giorgia Meloni foi eleita primeira-ministra em outubro de 2022, essa relação parecia, a princípio, se agravar ainda mais. O partido dela, os Fratelli d'Italia, tem suas raízes no campo pós-fascista e ela governa com a Lega e a Forza Italia em uma coalizão que está bem à direita do centro europeu. Na oposição, Meloni passou anos polemizando contra a União Europeia, migrantes e elites de Bruxelas. Em Berlim, discutia-se seriamente na época se deveriam ou não estabelecer contato oficial com ela, mas então veio a grande surpresa. Meloni no cargo foi bastante pragmática. Ela apoiou a Ucrânia de forma consistente, seguiu as regras orçamentárias da UE, evitou confrontos abertos com Bruxelas e posicionou a Itália claramente na Aliança Ocidental. Quase todas as ameaças anteriores desapareceram rapidamente. Em novembro de 2023, ocorreu assim a primeira cúpula de governo entre Alemanha e Itália da nova era em Berlim, ainda sob Olaf Scholz. Aqui foi acordado um primeiro plano de ação, que mais tarde foi atualizado e ampliado significativamente em Roma. O que mudou tanto nos últimos meses para que, de uma aproximação lenta, surja de repente uma dupla de peso? A resposta, como tantas vezes, está na piora dramática da situação geopolítica. Com Donald Trump na Casa Branca, as relações transatlânticas enfrentam pressão inédita em décadas. Tarifas punitivas impactam fortemente indústrias exportadoras dos dois países. As garantias de segurança são cada vez mais questionadas, e, ao ameaçar a Dinamarca por causa da Groenlândia, Trump quebrou um tabu que chocou a Europa.
A política internacional está cada vez mais caótica, dificultando ter uma visão geral, algo que muitos conhecem no dia a dia. Estamos sempre ocupados, esquecendo tarefas ou perdendo o controle dos compromissos. Calendários comuns geralmente não ajudam e podem até piorar a situação. Eles ajudam a anotar, mas não organizam seu dia a dia e são confusos. Mas há uma solução. Toque. Toque é seu assistente pessoal de IA com mais de 4 milhões de usuários e destaque na Forbes, Yahoo, Finance e Fast Company. Vocês podem simplesmente dizer por mensagem de voz tudo o que precisam fazer, e o Toque planeja automaticamente o dia inteiro para vocês. O Toque automatiza o planejamento de reuniões, compras, prazos e viagens para vocês. Por exemplo, posso dizer: Toque, hoje tenho consulta no dentista às 16, preciso buscar meu irmão às 14, trabalhar 4 horas em um roteiro e ir à academia antes das 19, O Toque, então, planeja tudo automaticamente para você. Mas o que eu acho especialmente útil são os chamados gatilhos. Com eles, o Toque pode monitorar coisas em segundo plano para vocês e evitar problemas. Por exemplo, preços de passagens aéreas, mercado imobiliário, ações, ofertas de emprego ou outras atualizações importantes. E vocês recebem automaticamente a notificação em primeira mão assim que algo mudar. Vocês podem criar eventos por texto, imagem ou voz e sincronizar Google, Apple e Outlook em um só lugar. Se vocês querem finalmente organizar e automatizar o seu dia a dia para ter tempo para as coisas realmente importantes da vida, então confiram o Toque pelo meu link. Vocês podem experimentar o aplicativo totalmente de graça, tanto no iOS quanto no Android. Voltamos ao vídeo. Enquanto isso, a concorrência com a China só aumenta. Merz e Meloni afirmaram em Roma que a diferença de crescimento da UE em relação aos Estados Unidos e à China está aumentando. Isso afeta diretamente a capacidade de ação da Europa, pois quem fica atrás economicamente também perde influência geopolítica. Nesse momento decisivo, a França enfraquece como parceira confiável. Macron enfrenta crise governamental constante, Assembleia Nacional muito fragmentada e reformas quase impossíveis. Quem quiser aprovar algo em Bruxelas não pode depender só de Paris, já que até as eleições do próximo ano o país deve ficar em campanha contínua. Para Berlim, ficou claro desde o início que ali surgiria uma lacuna que precisaria ser preenchida rapidamente de alguma forma, e Roma de repente se apresenta como o parceiro ideal para isso. Politicamente mais estável do que se acreditava que a Itália pudesse ser por muito tempo, economicamente relevante e cada vez mais alinhada geopoliticamente com o rumo europeu. Por isso não é de se surpreender que Merz, no início do ano, logo após o episódio da Groenlândia, tenha viajado pessoalmente para a Itália. Mas o que exatamente está por trás desse novo plano de ação? O pacote é surpreendentemente abrangente e cobre quase todas as áreas principais da política. O principal aqui é o setor de defesa, com um acordo independente sobre segurança, defesa e resiliência. Ambos os países buscam harmonizar futuras aquisições e impulsionar projetos conjuntos de armamentos, aproximando cada vez mais seus militares. Também é notável aqui a referência conjunta ao Ártico. A Itália adotou sua própria estratégia para o Ártico, elogiada por Merz e que a Alemanha pretende seguir amplamente. É um recado direto para Washington e Moscou. A Europa defenderá essa região. Na política econômica, a mensagem é ainda mais clara. Os chefes de governo pedem à Comissão Europeia que apresente novas diretrizes para fusões transfronteiriças. Traduzindo, isso significa que as empresas europeias devem poder se unir mais facilmente para se tornarem verdadeiros campeões e competir no mercado mundial contra gigantes americanos e chineses. Além disso, há demandas por uma flexibilização dos requisitos de capital para os bancos, processos de planejamento e aprovação mais rápidos, bem como uma redução significativa da burocracia no nível da UE. Destaca-se o componente energético. Meloni afirma que a Itália terá papel central no fornecimento de hidrogênio e gás do Mediterrâneo à Europa. São citados o Corredor Sul 2, o cabo de energia Elmet, entre Tunísia e Sicília, e o projeto Med-Medlink. Assim, a Itália torna-se centro energético entre norte da África e Europa Central, papel estratégico após rompimento com a Rússia. Há um acordo policial bilateral, um de cooperação para proteger informações confidenciais e uma dúzia de outros acordos governamentais. Até uma rota cultural conjunta baseada na viagem de Goethe pela Itália mostra que ambos investem também no nível simbólico. Porque querem criar, a longo prazo, um novo eixo na União Europeia. Isso leva à principal questão: quais as consequências para toda a Europa? Isso muda perceptivelmente a estrutura de poder interna da União Europeia. A ideia de que Paris e Berlim definiam sozinhas o rumo enquanto os demais seguiam está cada vez mais ultrapassada. Estão surgindo novos eixos entre Paris e Varsóvia, entre Berlim e Roma, além de uma forte Europa Central com Budapeste, Viena e Varsóvia. O importante aqui é que esses grupos de forma alguma estão em oposição, mas sim se complementam. Alemanha, França e Polônia continuam cooperando estreitamente dentro do Triângulo de Weimar.
Paris e Roma também renovaram suas relações. O que realmente muda é a lógica por trás disso. Agora, várias linhas de conexão podem ser combinadas conforme o tema, substituindo a dependência de um único motor. Na política econômica, predominam outras constelações em comparação à segurança ou energia. Isso é positivo, especialmente para Estados-membros pequenos e médios. Países como Holanda, Portugal, Tchequia, Irlanda ou os Estados Bálticos muitas vezes dependiam de se alinhar a uma das duas grandes capitais para serem ouvidos. Com mais eixos paralelos, surgem mais pontos de conexão, o que pode ser um caminho para uma UE mais federalista a longo prazo. Ao mesmo tempo, é importante continuar mantendo uma linha clara e unida da UE para o exterior. Tanto Merz e Meloni quanto Macron e Tusk enfatizaram isso. Mas o que vocês acham desse novo eixo? Como a UE pode mudar com isso a longo prazo? Comentem aí. E se vocês querem finalmente organizar e automatizar o dia a dia de vocês, para terem tempo para as coisas realmente importantes da vida, então não deixem de conferir o toque pelo meu link. Se também se interessam pelo acordo paralelo entre França e Polônia, recomendo muito este vídeo. Divirtam-se e até a próxima. Tchau!